Fala, Caio. Fala, Tudo Ju, bem? beleza? Beleza. Bom, vamos continuar então aqui na nossa sessão do Network Service. Basicamente, a gente já terminou o nosso desenvolvimento, então a gente consegue ver aqui que ele já está fazendo a requisição usando o URL Session. A gente já está tratando o retorno de erro, a gente está tratando o retorno de sucesso quando a gente tem o data e o response sendo um HTTP URL response, e no caso de exceções, a gente está retornando um erro aqui. Se a gente for ver os nossos testes basicamente estão cobrindo, né, a criação ali do load request, de fato executando uma chamada, também validando nosso cenário de erro e validando nosso cenário de sucesso. Porém, vejam que se a gente for na cobertura, né, a gente tem ali, né, 100% ali dos nossos códigos testados, porém, a gente não está validando exatamente esses cenários de exceções, né, que podem acontecer, já que o nosso data task ele pode retornar não só um HTTP URL response, porém também como um URL response. Aí até, Júlio, pegando o gancho, pode surgir a dúvida, por que a gente quer cobrir esse cenário, sendo que a cobertura já está 100% e, poxa, o que mais a gente está buscando aqui? Acho que o ponto principal, antes da gente pensar na cobertura de 100%, acho que o ideal é a gente pensar em cobrir todos os cenários passíveis de acontecer. Por quê? Porque a partir do momento que nos testes a gente cobre os cenários que podem acontecer, a gente está tratando o que vai acontecer lá na ponta com o usuário. Então, esses cenários que a gente vai ver agora é justamente coisas que a gente vai testar, validar se de fato está acontecendo da forma que a gente esperava. Para quê? Para que quando chegue nas camadas mais altas ali, de view, de presenter, etc., dependendo da arquitetura, a gente possa tomar a devida atitude, mostrar uma tela de erro, mostrar uma mensagem, mostrar o conteúdo e assim por diante. Vamos primeiro dar uma limpada neles aqui, antes da gente continuar. Então, acho que o nosso primeiro aqui é criar o nosso Factory para que possa criar as camadas, as instâncias necessárias ali para que a gente faça o teste e também garantindo o nosso memory leak, né? Então, vamos ali criar o nosso private function make SUT, que ele precisa retornar aqui para a gente um SUT, no caso Network Service. E aí vejam que não necessariamente a gente precisa retornar o Network Service, já que ele já está em conformidade com o nosso protocolo Network Client. Então, a gente poderia simplesmente retornar o Network Client e também o nosso session aqui, né? Então, session, ele de fato sendo um URL session spy. Vamos pegar aqui algumas coisas para facilitar. Já vamos utilizar, obviamente, o nosso file inline, né, para garantir caso tenha um possível memory leak na nossa aplicação, ele retorne o erro para dentro do contexto do teste e não história aqui no nosso make SUT, né? Então, vamos trazer o URL session. A gente pode também trazer agora o nosso S e dar um return do SUT e do session. Vamos, por hora, copiar aqui também nosso track for memory leaks, e aí a gente vai chamar track for memory leaks, passando nosso session e também passando o nosso SUT. Então, vamos fazer aqui nossa mudança. Aqui a gente pode ter já o nosso SUT e session make SUT. Remove aqui e a gente remove aqui. Legal. Aqui a mesma coisa, session SUT, e aí a gente tem ele aqui, session e SUT, a gente tem ele aqui. Então, ok, continua tudo passando, vamos fazer o nosso commit, criando make SUT para reduzir a duplicação de código. E esse ponto aí cai bastante naquilo que a gente tinha comentado, né, num dos outros vídeos anteriores, faz funcionar, entende bem como que tá rolando, não precisa deixar desde o primeiro método tudo já separadinho. Precisa fazer sentido. A partir do momento que fizer sentido, você começa a pensar em refatorar, que é o que a gente fez. A gente colocou todos os cenários, testou, funcionou, cobriu, ok. Agora a gente começa a refatorar e com o benefício de que depois da refatoração, já que é um refactoring, não tem que quebrar os testes. Eu não preciso mudar o meu teste por causa do meu refactoring. Esse é o ponto legal. Bom, é isso aí. Então, agora para que a gente possa começar de fato a testar os nossos cenários, vamos criar um método no qual a gente possa reutilizar ele
vamos chamar ele aqui de result error for invalid case, né? O que a gente espera é que, de fato, ele retorne um erro aqui para a gente, né? Vamos colocar como opcional ele aqui, e aí, na hora da gente fazer nossa assertividade, basicamente a gente pode testar se ele não é nulo, né? Então, e aí, os dados que esse método ele precisa ter, a gente vai passar ali, né, os nossos objetos do nosso stub. Então, percebam que a gente pode passar um data, né? A gente pode passar também o nosso response, HTTP URL response. A gente pode passar o nosso error aqui. E aí, vamos, obviamente, passar o nosso line file em line também. Boa. E agora, aqui, o que a gente vai precisar testar aqui é, de fato, né, o resultado do nosso result. Né? Então, a gente pode trazer aqui algumas coisas já para ele, no qual a gente vai fazer toda a nossa requisição. Então, vamos trazer aqui uma série de informações para ele. E aí, obviamente, depois a gente reduz aqui o que a gente não vai utilizar no momento. Uhum. Então, percebam que, além disso, a gente teria que ter a nossa sessão, a gente precisaria também do nosso request, são coisas aqui que a gente não está trazendo para que, de fato, a gente foque única e exclusivamente nesse ponto aqui. Então, vamos fazer isso daqui, ó, no qual a gente pode extrair um pouco desse código. A gente quer testar o nosso result aqui, só que o nosso result ele pode vir simplesmente de um outro método. E a gente vai ainda criar ele aqui, como a gente fez nas aulas anteriores, um assert ali de fato. Tá? Então, para os nossos cenários, vamos continuar fazendo ele aqui, né? Então, nosso cenário, ele espera um Network Client Result. Ele não está achando. Aí, Network Service, Network Result. Bom, errei aqui. E aí, vamos, só para que a gente possa testar por hora, a gente vai fazer um fail aqui, let any error. Isso daqui vai ser apagado, mas é que a gente possa continuar aqui a nossa implementação, tá? Então, any error. De fato, o que a gente quer no nosso result é, em casos de falha, a gente tenha um error aqui, né? Então, vamos testar ele, onde a gente vai retornar o erro, e aí, default, a gente vai fazer um fail, né? Então, esperado erro, porém, retornou result. E aí, aqui, a gente pode passar, pode continuar passando nulo, não vai ter problema algum, né? Já que nosso erro aqui, ele já espera isso. Legal. Então, aqui a gente já tem um caso, porém a gente precisa criar a nossa assertividade, né? Então, vamos criar um outro private functional assert, né? E aí, o que esse assert ele vai precisar retornar para a gente? O network service e aqui com o network result. E aí, dentro do nosso assert, o que a gente precisa dele também é o nosso data, response e error, que fazem parte do nosso stub, né? E aí também o nosso file
inline, né? Então, aqui a mesma coisa, return new, que a gente possa ver isso daqui funcionando. E aí, aqui a gente vai montar o seguinte, a gente pode utilizar o nosso make SUT. Então, ele está aqui. A URL, percebam que a gente tem URL, task sendo criada diversas vezes. A gente também vai levar isso para dentro do nosso método de assert, né? E aqui, obviamente, a gente também vai fazer a criação do nosso stub. Então, session, onde ele vai receber a URL, vai receber a task que a gente está criando, o nosso data, o nosso response, e aqui a gente passa também o nosso error. E aqui agora a gente vai, de fato, trazer o nosso método para cá. Então a gente traz o nosso expectation, faz a nossa chamada de result, porém a gente não quer que ele faça isso daqui e a gente quer capturar o retorno dele. Então a gente vai fazer isso daqui, returned result, que é do tipo network result, e aí returned result. E aqui a gente vai retornar o returned result. Então, vamos só arrumar aqui o nosso stub. A gente tem, ele é feito por task, error, data, response. Então, vamos voltar aqui. Então, ele é feito, sequência dele, por task, error, data, response. Então, legal, agora a gente já tem assertividade. Aqui a gente consegue fazer isso daqui. Assert, passando o data, passando o response, passando o error. Vejam que o nosso result já é do tipo network service.networkResult. A gente vai conseguir executar o nosso teste de falha, que vai retornar o nosso erro. E aí, caso contrário, ele já retorna um XCT fail, né? Aqui a gente passa o file e o line para que ele quebre dentro do contexto do erro. E agora a gente consegue dar uma enxugada maior já dentro dos nossos blocos de código. Então percebam que ao invés da gente fazer aqui todo esse cenário, a gente pode fazer agora o seguinte, né? Test load result and completion with error for invalid case. Então, a gente dá uma renomeada dentro do nosso código, né, de assertividades ali de casos inválidos. Agora, a gente não precisa mais dessas propriedades todas, então a gente ainda vai manter todos os dados que a gente vai precisar passar. Então, aqui a gente está tratando com o erro. Se a gente tiver um data também vai ficar aqui. Vamos copiar aqui um response, que são todas as possibilidades que a gente vai ter. E agora a gente pode fazer isso daqui, ó, XCT assert, assert not new. Uhum. E aí a gente começa a testar todas as possibilidades. Então a gente usa o result for invalid case, new, new e new. Então vamos mandar testar e veja que o teste está passando.
E agora a gente pode simplesmente fazer diversos desses testes aqui, né? Inclusive, um deles aqui que a gente pode fazer é o URL response. Então, o URL response, ele pode ter URL, aí type aqui, que a gente pode chamar de 0, e aqui a gente pode chamar nulo. Então, aqui a gente vai renomear também HTTP response e URL response e error new. Então, URL response error new. Aqui a gente vai ter que forçar, assim como também aqui a gente vai precisar forçar. Aqui ele já não precisa mesmo. E aí o response, vejam que ele está pedindo um URL response aqui. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? Já que quando a gente olha o HTTP URL response, ele herda de URL response. Então, para que a gente consiga seguir os nossos cenários, a gente pode vir aqui na assertividade e baixar para a camada mais inferior ali, né? Então, a gente faz aqui, a gente também faz isso daqui, né? E aí consegue testar aqui. Então, aqui também a gente acaba mudando, faz todos os nossos testes, vê onde mais está falhando, URL session data task e aqui também. Então, vejo que agora deu URL response inválido. Então, aqui, HTTP, URL response. Agora, só o data, new, e new, data, com erro, data, error, Any error. any error. Boa. Vamos copiar esses dois, vamos colocar aqui, passar any error, Uhum. any error, os três, com os três formatos, data e data. Legal. E agora a gente pode renomear o teste aqui embaixo de sucesso for valid case. E aí a gente vai fazer aqui a mesma coisa, só que agora a gente vai inverter. Result success for valid case, né? Então percebam que a gente ainda tem todas essas informações. O asset ele se mantém exatamente igual, só que agora a gente quer basicamente testar que o nosso sucesso. Então vamos ajustar aqui, case success, e aí a gente pode fazer nosso returned data, returned response, let, e aí esperado sucesso, porém retornou falha, e agora dentro do nosso teste aqui a gente vai retornar, diferente do erro aqui, a gente pode retornar nossa tupla, né? Então, é o nosso data, o nosso response. E aí, aqui não, eu quero que ele retorne como um HTTP URL response. Consegue passar, e aqui, ó, veja que eu também estou errando nesse ponto aqui. Então, vamos lá. Agora, nosso método ele já foi renomeado para dados válidos. E aí, basicamente, a gente precisa também dessas informações aqui, somente de algumas delas, mas vamos trazer tudo aqui, ó. Então, eu apago. A gente não vai precisar desse cara. A gente também... E agora a gente consegue fazer a mesma coisa. XCT assert, CT assert not new, né? Para o nosso response. Então, data e
HTTP response error nulo, ok? E o outro cenário que a gente quer, na verdade, a gente vai fazer isso daqui, ó, a gente vai jogar esse método, né, para cá, porque, cenário de erro. Então, new, retorna erro, e aqui é o nosso cenário de sucesso. Tá? Então, a gente não precisa mais do erro aqui, e também não vai precisar aqui do data, vai precisar por causa do HTTP aqui, né, da URL. Então, legal. Percebam que agora a gente deu uma boa enxugada dentro dos nossos códigos, né? Passando apenas as assertividades que a gente espera. E aí a gente criou métodos que a gente podia reaproveitar eles aqui para testar todos esses cenários. Boa. Então, acho que... Tem só um ponto que eu queria trazer. Dependendo de onde você estiver trabalhando e dos acordos do time, pode ser que você encontre problemas em fazer um teste que tenha mais de um asset dentro dele. Isso é muito questão de, como eu falei, acordos mesmo, né? Então, tipo, tem times que falam, cada cenário de teste só pode ter um asset dentro dele. Então, o que aconteceria? Cada um desses cenários, cada um desses assets que a gente fez ali, todos eles um abaixo do outro, no mesmo cenário de teste, a gente criaria cada um deles um cenário de teste novo, justamente para exemplificar o nome de cada cenário de teste que está quebrando. Porque provavelmente na CI a gente teria uma visualização melhor para, como é que fala? Para saber qual que é o cenário específico que quebrou. Porque quando quebra um teste, na CI ele fala o nome do teste que quebrou, e não a linha e tal. Mas para esse cenário nosso aqui do network, eu acho que seria muito preciosismo. Eu prefiro essa abordagem de deixar num teste só, falando do cenário de sucesso e erro. Pode ser que a gente, com os nossos testes unitários, a gente cubra 100%, mas a gente não cubra todos esses cenários, essas variações. Então, tem que sempre ter em mente a gente pensar nas possibilidades de a gente quer atingir no cliente final, lá no usuário final. Vamos fazer um outro teste aqui, principalmente para esse cenário aqui, né, que é um cenário válido. Vamos trabalhar assim, ó, dessa forma. A gente pode dar um result, jogar ele para essa variável, né? E aí a gente faz um teste no qual a gente garante que o nosso result é igual ao nosso n-error. Se você fizer o as n-error ali, ele vai deixar, não vai? Vai fazer no result as n-error. N-error não, desculpa, ns-error, isso. Perfeito. E aí, aqui, ó, a gente consegue, então, garantir a assertividade do retorno do erro, já que a gente tem um cenário válido aqui. E o mesmo a gente pode fazer aqui embaixo. Percebam que aqui a gente só está validando que o nosso retorno não é nulo, mas a gente não está validando se os dados em si batem com o que a gente espera. Então, a gente pode fazer essa outra melhoria e aqui a mesma coisa. Então, o nosso result.data tem que ser data. E o nosso result.response.url tem que ser igual ao URL. E o nosso response.statuscode, por exemplo, ele pode ser mesmo 200. E aí a gente faz um OK response igual 200. Passa ele aqui. E aí passa ele aqui também. E aí a gente garante uma assertividade maior dentro dos nossos testes, né, de acordo com o que foi passado, né, para o nosso result successful valid case e garantindo que eles são iguais. Então, boa. Acho que agora a gente pode fazer então o nosso commit, explorando cenários válidos e inválidos dentro dos testes. Agora vamos separar aqui em camadas, né? E aí também garantir um pouco desse reaproveitamento de código aqui. Então, acho que primeira coisa, separar o nosso URL session aqui, new file, URL session spy.
URL session spy, ok. Continua compilando. Agora a gente pode fazer um helper aqui, xct test case mais helpers. E aqui a gente trabalha com a extension do test case. E aqui a gente pode adicionar nosso método do track for memory leaks, obviamente retirando ali, né, o private dele. Então, vamos ver se ele continua ali compilando. Vejam que agora ele dá um erro aqui. A gente também consegue remover e a nossa aplicação continua funcionando. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente precise fazer. Aqui são nossos métodos internos. E agora? Ok. Acho que agora está tudo certinho, né? Então, fechou. Vamos fazer o nosso commit, separando estrutura de código em arquivos auxiliares. Por hoje é isso. A gente já terminou todo o nosso módulo de rede. Então, a gente se vê na próxima sessão. Valeu! Valeu, galera. Até mais.